Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Joubert, sou noviço de 2º ano da Comunidade Católica Dom de Deus. Estamos aqui mais uma vez no Atos 8 para continuarmos a tentar esmiuçar um pouco mais essa doutrina católica, para que possamos cada dia mais buscar a nossa salvação com mais eficácia. Para tanto, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que possa guiar esse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E continuando então essa catequese do catecumenato, nesse caminho catecumenal que estamos fazendo, no outro vídeo nós falamos então sobre essa fase do pré-catecumenato, que é a fé que nasce no coração daqueles que se encontram com Jesus. Hoje vamos fazer uma experiência também de ver essa fé crescer no coração de quem é alcançado por um sinal de Jesus, por um milagre de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a palavra, depois vamos ver o que o magistério da igreja nos diz, depois esmiuçar um pouco mais dessa palavra no conteúdo mais exegético e espiritual dela, trazendo para a nossa vida. Certo? E a palavra que nós vamos pegar, se você quiser pegar a sua Bíblia, está em João, capítulo 9, todo o capítulo 9. Quando Jesus se encontra, então, com um cego de nascença. Vai dizer essa palavra para nós. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e fez um pouco de lama. Aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me: Vai-te a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde ele está? Ele respondeu: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem que começara a enxergar. Respondeu-lhes: Ele pôs lama sobre meus olhos e fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram seus pais. Então chamaram seus pais. Perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos.
Perguntai a ele, tem idade e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram-lhe, ele tem idade, perguntai a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu, se é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eles perguntaram, o que é que ele te fez? Como que ele te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, isto é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto aos olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu já o viste. É quem está falando contigo. Ele afirmou, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes, se fosseis cegos, não terias pecados, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui um caso em que Jesus realiza um sinal, realiza um milagre, e a partir desse milagre, então, gera a fé no coração desse homem. O que vai dizer a Igreja no magistério, no catecismo da Igreja Católica sobre os milagres de Jesus? Dos parágrafos de 547 a 549 no catecismo, nós encontramos na parte que vai falar dos sinais do reino de Deus, encontramos o seguinte. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, que manifesta que o reino de Deus está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele, aos que ele se dirige com fé. Concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar certas pessoas dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causava todas as suas escravidões humanas. Então isso quer dizer que os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, era para atestar que ele era o Messias esperado, certo? Que ele tinha poder para fazer aquilo em nome de Deus. Jesus, quando realiza um sinal que já era predito
por exemplo, lá em Isaías, o que o Messias faria, como, por exemplo, dar vista aos cegos, ele está atestando, então, que ele está fazendo aquilo em nome de Deus e tem a aprovação de Deus em fazer aquilo, certo? E depois Jesus vai se revelar também como o próprio Deus, como Filho de Deus, então da mesma essência do Pai. Uma coisa é entender Jesus como Messias, outra coisa é entendê-lo como Filho de Deus. Aliás, a causa maior da morte de Jesus foi ele ter se declarado, então, Filho de Deus, certo? Mas bem, esmiuçando um pouco melhor esse texto, para nós entendermos melhor como que essa fé é gerada no coração desse homem a partir desse sinal que Jesus realiza, é até interessante também o termo sinal. João vai utilizar essa palavra. No seu evangelho ele não usa a palavra milagre, mas ele usa a palavra sinal. Sinal por quê? Porque por trás daquele gesto existe algo muito maior. Aquele gesto é somente um sinal, um sinalizador de algo. Certo? Então, indo ao texto, logo no versículo 2, nós temos assim. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi. Rabi é uma palavra que designa mestre, é aquele que ensina. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Isso é interessante porque na cultura judaica, não para todos os judeus, mas para alguns, né? Se alguma pessoa nascesse com uma deficiência física, alguma imperfeição, ou até mesmo tivesse um problema quanto à sua prosperidade, fosse muito pobre, era sempre sinal do pecado que ele teria cometido, ou se ele nascesse com alguma doença física, como é o caso do cego, os seus pais poderiam ter cometido pecado, então ele nasceu dessa forma, como se fosse uma herança genética de pecado. Nós temos lá na passagem de Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 20, Deuteronômio 24, 16, justamente desmentindo isso, em que os profetas, e também lá no Deuteronômio vai dizer, não é assim que funciona, isso não é verdade, os filhos não pagam pelo pecado dos pais, nem os pais pagam pelos pecados do filho, cada um paga por aquilo que ele mesmo comete, certo? Então esse é o entendimento deles. No versículo 8 vai dizer o seguinte, que vai complementar um pouco esse entendimento. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam, não é ele que ficava sentado pedindo esmolas? Ser mendigo aqui tem um grande sentido. Por quê? Porque como ele, teoricamente, nasceu no pecado, e ao judeu era proibido tocar naquilo que tivesse pecado, pois ele se contaminaria, então ele ficava à margem da sociedade. Não conseguia emprego em lugar algum. Então o que sobrava àquele homem, então, era mendigar, certo? Por isso ele também era mendigo, certo? No versículo 11, nós vemos o seguinte. Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me, vai-te a Siloé lavar-te. É interessante, Jesus faz lama com a saliva e coloca nos olhos daquele homem. É muito interessante isso porque Jesus aqui faz um rito. Jesus pega materiais sensíveis, e naquele material, então, que é sensível, ele faz um milagre, ele coloca a sua porção espiritual para que seja eficaz aquele sinal. Por exemplo, no rito do batismo, nós temos a água, que naquela água, então, a água benta, naquele sinal acontece realmente algo que é eficaz. Aquela criança, então, ou aquele adulto se torna filho de Deus. Então, Jesus faz um rito, ele pega a lama, ele pega barro e ele pega a sua saliva e passa nos olhos daquele homem. Mas é interessante ressaltar o que significava, então, essa saliva que Jesus espelha, então, para se juntar a esse barro. Para os judeus, justamente por conta da narrativa da criação em Gênesis 2, versículo 7, quando fala que Deus modelou o homem do barro, depois insuflou em suas narinas e ele ganhou vida, justamente por causa disso, Jesus faz novamente o barro e passa na vista daquele homem, simbolizando assim, que a exemplo de uma primeira criação, agora Jesus, com a sua autoridade de Deus, faz uma segunda criação, uma segunda visão,
uma nova visão que agora poderá ver a verdade que ele mesmo é. Por isso que ele vai dizer que ele é a luz do mundo, né? Porque é mediante esta luz, a esta nova visão, e quem crer nesta verdade é que será salvo, certo? É interessante ver também aqui no versículo 11 também, a continuação desse versículo, né? Onde ele vai falar dessa questão de que Jesus passou a lama nos olhos dele, né? Deixa eu ler novamente, né? Um homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Respondeu: não sei. E por mais 3 vezes perguntam a esse homem o que aconteceu com ele. E esse homem, então, ele vai começando a dar testemunho daquilo que aconteceu. E é interessante que a última vez que ele dá o testemunho do que aconteceu com ele, ele acrescenta algumas palavras que são interessantes. E que a partir do versículo 32, ele diz: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos no cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Ou seja, ele vai, à medida que ele vai dando testemunho, ele vai adentrando cada vez mais em quem é Jesus e no poder de Jesus. E aqueles homens, então, que eram contra Jesus, em que queriam alguma coisa para pegar Jesus, para poder prendê-lo, para poder açoitá-lo, até mesmo posteriormente matá-lo, ficaram zangados, aborrecidos com aquele homem que começou a ter fé em Jesus a partir daquele sinal. A partir daquele milagre, aquele homem começou a ter fé em Jesus, certo? E é interessante, no versículo 37, quando aquele homem foi expulso, né? Vamos entender o que é isso também, né? Quem era expulso da sinagoga, o lugar onde se tinha a expressão da fé, da palavra de Deus, ser expulso da sinagoga é um pouco semelhante ao que nós dizemos hoje de excomunhão. Você é praticamente expulso da cidade, expulso da fé. E Jesus, sabendo que aquele homem tinha sido expulso, vai até ele, então. É interessante frisar que aquele homem não conhecia Jesus, olho no olho, né? Nunca tinha estado com Jesus, olhando para Jesus. Jesus passa a lama nos olhos dele, enquanto ele ainda é cego, manda ele se lavar, mas ele não sabe a fisionomia de Jesus, não sabia onde Jesus estava, mas mesmo assim, pelo sinal que Jesus realizou, ele dava testemunho de Jesus. Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso, foi ter com ele então, né? E disse: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Porque eu não sei quem é você que está falando comigo, não é? Mas Jesus responde para ele: tu já o viste, é este que está falando contigo. Mas como que aquele homem já poderia ter visto o Filho do Homem, se ele era cego ainda quando Jesus passou lama nos olhos dele? E só agora ele se encontrou com Jesus de fato, depois que começou a enxergar. E Jesus fala, né? Já viste o Filho do Homem. Isso quer dizer, traduzindo isso, é como Jesus falasse para ele, de fato falou: você já acredita no Filho do Homem, você já tem fé no Filho do Homem. Isso é ver Jesus. É ter fé em Jesus, é ver Jesus. Ter fé com o coração em Jesus, já é ver Jesus com o coração. E depois Jesus então se revela fisicamente para ele: sou eu que estou falando contigo. É interessante que se revela a ele a semelhança do que se revelou para a samaritana, né? Sou eu que falo contigo. Então aquele homem vê e crê nesse momento, porque está vendo Jesus, aquele que fez o sinal com ele. Ele já cria e agora reforça essa sua fé porque vê Jesus, certo? A fé então ela foi despertada no coração daquele homem a partir de um sinal, certo? E esse sinal fez com que esse homem se acercasse cada vez mais a Jesus, procurasse cada vez mais a Jesus, se achegasse cada vez mais perto a Jesus, para a fim de fazer uma experiência mais forte
com o amor de Deus. Aqui nós temos personagens que ajudam, como os discípulos que perguntam, né, sobre toda a questão, e sobre esse homem também que vai dando testemunho, então ajudam no conhecimento de Jesus, e tem aqueles que não querem saber, e eles não querem acreditar. Eles ouvem várias vezes quem é Jesus, ouvem várias vezes a experiência daquele homem que foi alvo de um sinal, que foi alvo de um milagre, mas eles não acreditam, porque o ouvido deles, o coração deles não estão predispostos para a verdade, estão como olhos vendados, estão como cegos. E é isso que Jesus vai dizer, né? Que eles são cegos. E aquele homem, então, teve a graça de poder enxergar a verdade, porque tinha um coração humilde, não tinha nada, né? Não tinha nada mais o que perder. Então, enxergou essa verdade que é Jesus. Isso nos leva a gente se questionar, né? Como estamos diante dessa verdade? Como estamos diante da verdade que é Jesus? Como estamos diante da verdade que é a Igreja de Jesus Cristo, que é essa portadora da verdade que nos comunica a verdade, né? Existem muitos fatos hoje em dia no mundo, na mídia, em que são muito encantadores e que vão mentir para nós a fim de não buscarmos uma verdade ou de acharmos que aquela verdade não é tão verdade assim, não é mesmo? Por exemplo, nós católicos sabemos que abortar é algo que é abominável, abortar é algo terrível, mas hoje em dia até mesmo muitos católicos, diante de algumas nuances do aborto, já começam a aceitar, em como se a verdade fosse algo negociável ou que tivesse nuances maiores ou menores. Não, a verdade é uma só. A verdade revelada é uma só. E a doutrina é expressa para nós de acordo com essa verdade. Nesse exemplo do aborto, por exemplo, é impossível praticar um aborto em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Porque nós olhamos a vida que foi gerada e que não pode ser perdida. Mas a mãe isso, a mãe aquilo, deve ser apoiada, deve ser protegida de todos os meios, mas essa vida deve ser preservada. Esta é a verdade. Mas só que muitos, até mesmo dentro da igreja, têm ainda os seus olhos cobertos pelas trevas do seu egoísmo e do seu próprio orgulho, e por isso não aceitam, né? Não conseguem entender, compreender e enxergar Jesus ali. Somente quem tem um coração aberto à fé e o que diz a igreja, o que diz a sã doutrina baseada na revelação, baseado no que Jesus falou, é que vai enxergar a verdade, né? Por mais que muitos possam dizer que não, a verdade é uma só. E ela vai ser proclamada, ela vai ser ouvida, quer agrade ou quer desagrade. Certo, meus irmãos? Então, nós vamos ficando por aqui. Você pode enviar as suas questões, as suas dúvidas, aquilo que você tem de pergunta sobre essa fase do pré-catecumenato, porque no outro vídeo nós já vamos começar a questão do catecumenato, que são as catequeses sobre a doutrina em si. Nessas duas partes nós vimos, recapitulando, a fé que é gerada no coração daqueles que se encontram com Jesus. Um que é gerado já no encontro, uma fé que é gerada já no encontro, e uma fé que é gerada primeiro nos sinais e depois se encontra com Jesus verdadeiramente, né? Ou seja, uma fé que é gerada no testemunho. Muitos irmãos, infelizmente, vão dizer o seguinte: eu não preciso de milagres para poder crer em Deus. Eu creio em Deus por Ele mesmo, não o que Ele pode fazer. Não é verdade, não é assim que funciona. Nós só cremos em Deus hoje por conta de um testemunho. Se nós cremos em Deus hoje, é por conta do testemunho dos apóstolos. Testemunho esse que foi passado oralmente e depois foi cristalizado em Sagrada Escritura. Eles viram e ouviram Jesus, viram os seus milagres, e João vai ser muito claro, né? A partir das bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho. Então, os seus discípulos creram nele. Quem crê em Jesus dá testemunho dele. Certo? E eles viram milagres de Jesus e por isso deram testemunhos desse milagre.
E nós acreditamos em Jesus porque os apóstolos deram testemunhos de Jesus, primeiramente pelos seus milagres, depois pela sua morte, pela sua ressurreição, a sua vida aqui nessa terra pós-pascal, ou seja, depois que ele ressuscita, e todos os feitos que foram feitos na igreja pelo Espírito Santo a partir de Pentecostes. Então, nós cremos em Deus por testemunhos dos seus prodígios, seus milagres e seus sinais, para que possamos assim nos converter, nos achegar até Ele, então fazendo uma experiência de amor pessoal com Ele. Então, cremos sim em Deus pelo testemunho das suas obras. Que sejamos nós também, assim como foi esse cego, como quando é falado, né? Ele é assim para que se cumpra nele a obra de Deus. Que sejamos humildes de coração, nos achegando a Deus pela via da oração, humildes o suficiente para que se cumpra em nós também a obra de Deus. Certo? E que possamos ser sinais e luz do mundo como Jesus foi, para que possamos abraçar o mundo, para que possamos ser luzeiros no mundo, em que aqueles que olharem para nós possam ver Jesus e assim contemplar a verdade. Que as trevas então possam deixar os seus olhos, eles possam contemplar a verdade. Vamos pedir à Virgem Maria para que possa selar isso no nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nos vemos de uma próxima vez, já para começar a aprofundar as catequeses de fato do catecumenato. Então, aprendemos que Jesus transformou a vida daqueles que ele encontrou e agora eles seguem Jesus para poder se aprofundar mais na fé. É isso que queremos. Uma vez que nos encontramos com ele, fizemos a experiência do seu amor, nos apaixonamos por ele, agora vamos segui-lo para nos aprofundar cada vez mais na fé e na doutrina, para que um dia possamos estar com ele no céu. Amém? Fique com Deus.